Capítulo 30. Senhor da Europa. As negociações de paz na primavera e no verão de 1806 com a Inglaterra e a Rússia foram perturbadas por desconfianças mútuas. Embora professasse intenções pacíficas, o governo britânico não apenas deu ordens ao Conselho, colocando a França e boa parte da Alemanha sob bloqueio, como continuou a dar apoio ao rei Bourbon de Nápoles contra o irmão de Napoleão, Joseph, desembarcando tropas no sul da Itália, e em julho, conquistando sua primeira vitória naquele século em Maida. Napoleão também estava em compasso de espera. Ele negociara um acordo com Peter von Obril, representante do Tsar, que havia sido enviado para São Petersburgo para ser ratificado, e provavelmente esperava que isso o colocasse numa melhor posição para negociar com a Inglaterra. Isso deixava inquieto o rei da Prússia, que temia que Napoleão fechasse um acordo às suas custas. Ele havia adquirido a província da Casa Real Britânica de Hanover, num tratado com a França em dezembro de 1805, e parecia provável que um acordo entre a Inglaterra e a França tivesse como consequência sua perda. Ele também suspeitava que o preço da paz entre Napoleão e o Tsar Alexandre fosse a cessão de parte de suas terras a leste para a Rússia. Tendo marginalizado a Prússia, Napoleão não desejava reduzi-la ainda mais e tentou garantir isso ao rei, ordenando no início de agosto a retirada das tropas francesas que ainda estavam na Alemanha. Frederico Guilherme queria apenas a preservação do status quo, mas estava sendo influenciado por sua rainha beligerante e seu ministro, Karl August von Hardenberg, que jogava para a opinião pública que achava que a Prússia havia sido humilhada, e um corpo de soldados que acreditava que seu exército era o melhor da Europa e desejava uma oportunidade para provar isso. Em 9 de agosto, em resposta a um falso relatório do general Blücher, informando que uma movimentação de tropas francesas a ameaçava Hanover, a Prússia começou a se mobilizar. Apesar de responder assegurando seu desejo por paz, Napoleão se sentiu ultrajado quando descobriu a publicação na Baviera de um violento panfleto anti-francês lamentando a humilhação da Alemanha. Napoleão fez o editor Johann Philipp Palm ser julgado em corte marcial e executado a tiro em 26 de agosto. Isso provocou reações entre os nacionalistas alemães e uma onda de sentimento francófobo na Prússia, onde os oficiais do exército protestavam, afiando seus sabres nos degraus da embaixada francesa em Berlim. Napoleão se ofendia facilmente e parecia incapaz de suportar contra si o mesmo que fazia aos outros. Ele também suspeitava que havia algo a mais por trás da beligerância da Prússia. A ideia de que a Prússia sozinha se colocou contra mim parece tão ridícula que não vale a pena discutir, escreveu a Talleyrand. Em 3 de setembro, quando foi informado de que o Tsar Alexandre havia rejeitado o tratado negociado por Obril, Napoleão percebeu que Inglaterra, Rússia e Prússia tinham chegado a um acordo. Incapaz de perceber que havia jogado um nos braços do outro, ele conseguia apenas ver deslealdade. Esses reis não vão me deixar em paz, disse a Caulaincourt. Eles parecem determinados a me convencer de que não terei paz e tranquilidade até que os destrua. Napoleão instruiu Talleyrand e seu embaixador em Berlim
a assegurar a Frederico Guilherme que não desejava guerrear, destacando que não era de seu interesse perturbar a paz que ele mesmo havia conquistado. Talvez ele tenha sido sincero nisso, uma vez que era difícil ver quais vantagens essa guerra poderia lhe trazer. Mas ele havia ficado ressentido com o que chamou de um pequeno reino como a Prússia. desafiando-o diante de toda a Europa. Era, como afirmou a Calencourt, Como um pequeno cachorro, imprudentemente levantando a perna para urinar num dinamarquês. nesse momento, a paz só poderia ser mantida se o cachorrinho abaixasse a perna, mas isso não iria acontecer. Impulsionado pela perspectiva de 100.000 russos marchando em seu apoio e antecipando que Áustria, Baviera e Suécia iriam aproveitar a oportunidade para se juntar à luta contra a França, o normalmente indeciso Frederico Guilherme colocou suas tropas em movimento. Em 12 de setembro, a Prússia invadiu a Saxônia para provocar seu líder a aderir a uma aliança contra os franceses. 2 semanas depois, Frederico Guilherme emitiu um ultimato a Napoleão para que retirasse todas as suas tropas que estivessem além do Reno. Eles querem mudar a face da Europa. Napoleão disse a Caulaincourt. Ele passou a especular que talvez sua estrela quisesse que ele combatesse nessa guerra sem sentido, que poderia, nas palavras dele, Abrir um grande campo para grandes questões. Napoleão também insinuou que, como meros tratados não podiam garantir a paz, algum novo sistema teria que ser colocado em funcionamento. Napoleão escreveu uma última carta a Frederico Guilherme, em 12 de setembro, professando suas intenções pacíficas e alertando-o a não começar uma guerra sem sentido. Mas ele já havia ordenado à sua maison militaire que pegasse a estrada 2 semanas antes. Em 25 de setembro, deixou Saint-Cloud em direção a Mainz, acompanhado de Josefina. Em 12 de outubro, ele estava em Wurzburg com seu aliado, o rei de Württemberg, visando confrontar os prussianos na Saxônia. Em 10 de outubro, Lannes, comandando a guarda avançada, atacou e derrotou o batalhão prussiano em Saalfeld. Seu comandante, o príncipe Ludwig, primo do rei prussiano, foi retalhado e morto por um cavaleiro francês. Napoleão enviou um de seus ajudantes com uma carta para Frederico Guilherme, propondo negociações de paz, mas ao chegar à linha prussiana, o ajudante foi preso e a carta jamais chegou a seu destino. Os batalhões prussianos se moviam erraticamente e Napoleão tinha dificuldade em adivinhar suas intenções, mas reagiu com velocidade extraordinária e atacou o que acreditava ser sua força principal em Jena em 14 de outubro. De fato, era um batalhão de cerca de 40.000 homens, sob o comando do príncipe Hohenlohe. Não conseguindo perceber, por causa da neblina, que estava em superioridade de quase 2-1. Ele foi atingido por sua própria tropa enquanto fazia o reconhecimento. Napoleão atuou com cautela e os derrotou, colocando-os para correr no início da tarde. Cerca de 15 quilômetros ao norte, Davout, com 30.000 homens, que havia recebido ordens para encurralar o que Napoleão acreditava ser a ala à esquerda das forças prussianas, havia se deparado com o principal batalhão prussiano, com 70.000 homens, sob ordens do Duque de Brunswick e o rei Frederico Guilherme em Auerstadt. Bernadotte, que marchava ao lado de Davout com seu batalhão, falhou em resgatá-lo. Mas, apesar de ter sofrido grandes perdas, numa ação brilhante, Davout desviou Brunswick, que estava mortalmente ferido, e quando os remanescentes em retirada colidiram com aqueles que estavam fugindo do campo de batalha de Jena, o exército prussiano se desintegrou.
Batalhões inteiros e fortalezas se entregaram aos pelotões de cavalaria francesa que avançavam, levando as perdas prussianas em mortos, feridos e capturados a 140 mil em apenas poucos dias. Em 24 de outubro, Napoleão estava em Potsdam, onde, como o Tsar Alexandre antes dele, visitou a tumba de Frederico o Grande, roubando seu chapéu e espada para levar de volta para os Invalides como troféus. Ele relatou a Josefina que estava bem e que achou o famoso retiro de Frederico o Grande em Sanssouci muito agradável. Davout fez uma entrada triunfal em Berlim, onde 3 dias depois Napoleão se juntou a ele, percorrendo a avenida Unter den Linden para tomar como residência o Palácio Real, escoltado por sua guarda em desfile de armas. Frederico Guilherme havia escrito um apelo patético pedindo a suspensão das hostilidades, mas Napoleão não estava no momento generoso. Ficara tão indignado com o comportamento de Bernadotte que, se ele não fosse marido de Désirée, o encaminharia a uma corte marcial para ser morto com um tiro. Ele mandou executar o governador de Berlim, príncipe Hatzfeld, como espião. Depois de um encontro amigável com Napoleão, o príncipe havia escrito para o quartel-general de Frederico Guilherme, dando detalhes das composições francesas, e a carta foi interceptada. A esposa do príncipe foi implorar por misericórdia, e Napoleão o perdoou. Mas seu humor não melhorou. Cavalgando com seu guarda-costas mameluco, Rostand, ele sacou a pistola do coldre e apontou para alguns corvos. A arma não funcionou, então ele irritadamente a jogou no chão e repreendeu Rostand com a linguagem mais chula possível. Mas foi obrigado a se desculpar depois que o mameluco o lembrou que ele havia encomendado uma nova trava de segurança sob medida para a pistola. Napoleão não estava impressionado com a Prússia. Seu exército havia sido um pouco melhor que uma máquina militar do século XVIII, com soldados mostrando pouca devoção aos superiores e ao país. Os prussianos não são uma nação. Napoleão continuava a dizer a Caulaincourt. Ele comparou a escrivaninha de Frederico o Grande, em Sanssouci, com a de um notário provinciano francês, e quando quis levar a carruagem de 4 cavalos do Arco do Triunfo em Charlottenburg para adornar um em Paris, ficou revoltado ao descobrir que ela era feita de placas de ferro. Napoleão descreveu a Prússia e sua monarquia como um cenário falso que não merecia ser preservado e começou a cogitar várias opções sobre a reorganização do território. O conde Metternich, embaixador austríaco em Paris, acreditava que se Napoleão tivesse conseguido um acordo de paz com Frederico Guilherme, incorporando uma Prússia reduzida à Confederação do Reno, a França teria sido inexpugnável e a influência russa completamente excluída da Alemanha. Mas Napoleão foi lento em responder às propostas prussianas e suas condições de que a Prússia desistisse de suas posses a oeste do Elba, pagasse pesadas reparações de guerra e se juntasse à França numa aliança contra a Rússia e a Inglaterra, eram muito duras. As negociações nunca chegaram a caminhar antes de Frederico Guilherme se refugiar em Königsberg para esperar ser salvo pela Rússia. Enquanto isso, Napoleão decidiu atacar o financiador de todas as coalizões contra a França. Assim como a maioria dos europeus da época, ele acreditava que a economia britânica, pesadamente dependente de crédito, implodiria se o negócio que sustentava esse crédito fosse destruído. Respondendo a ordens do Conselho Britânico de 16 de maio de 1806, que decretaram um bloqueio dos portos franceses e a captura de seus navios, em 21 de novembro, Napoleão assinou decretos
fechando todos os portos europeus sob seu controle para navios, mercadorias e comércio britânicos. O objetivo era tirar da indústria britânica seu mercado e cortar o acesso a suprimentos vitais de grãos, madeira e matérias-primas, particularmente do Báltico. Napoleão aumentou a pressão no ano seguinte, quando ordenou que qualquer navio que tivesse atracado em um porto na Inglaterra poderia ser confiscado, expandindo isso mais tarde para incluir qualquer barco que tivesse sido vistoriado pela Marinha Real e para permitir que corsários franceses confiscassem produtos britânicos em navios neutros. Os britânicos responderam na mesma moeda. Os decretos de Berlim tinham implicações de longo alcance, uma vez que tornavam essencial a existência de controle francês, direto ou indireto, sobre todos os portos da Europa. Aliados teriam que ser forçados e neutros coagidos a entrar no que Napoleão chamaria de seu sistema continental. Como um primeiro passo, ele ordenou ao general Mortier que ocupasse as cidades hanseáticas de Hamburgo e Lubeck e a Pomerânia sueca. Mas impor os decretos iria exigir muito mais que alguns regimentos. Napoleão havia entrado num compromisso sem fim que nunca conseguiria cumprir. E como se isso não fosse o suficiente, agora ele havia aberto a caixa de Pandora. Em 19 de novembro, ele recebeu uma delegação de patriotas poloneses de Poznânia, a capital da província polonesa anexada pela Prússia uma década antes. O colapso prussiano podia ter aumentado a esperança na Polônia de uma recriação do país, dividido por Rússia, Prússia e Áustria, em 1795. A parte prussiana agora estava efetivamente livre, e os patriotas vieram descobrir seus planos para a área. Ele não tinha nenhum. Como a maior parte dos europeus ocidentais, Napoleão nutria uma simpatia residual pelos poloneses por terem perdido seu país. Durante sua primeira campanha italiana, passou a valorizar vários oficiais poloneses, e particularmente seu assistente Sulkowski. Quando percebeu que entre os prisioneiros austríacos havia poloneses convocados pelos austríacos e interessados em lutar contra eles, Napoleão os transformou numa legião que guerreava ao lado dos franceses. Mas quando deixaram de ser úteis, ele não sentiu nenhum remorso em despachá-los para São Domingos, onde a maioria pereceu. De volta em março de 1806, ele instruiu Fouché a inserir artigos na imprensa, descrevendo a repressão russa e a violência contra os poloneses, provavelmente apenas para constranger a Rússia, com quem ainda estava na época negociando um tratado. Muitos poloneses convocados para os batalhões prussianos também haviam desertado para os franceses, e Napoleão os fez formar uma legião sob o general Józef Zaráczek, que havia servido com ele na Itália e no Egito. 1.500 foram incorporados em uma legião criada a partir de irlandeses insurgentes de 1798, que foram vendidos pelo governo britânico para o rei da Prússia para trabalhar nas minas, mas depois foram pressionados a entrar no exército prussiano. Em 24 de setembro, Napoleão instruiu Eugêne a despachar todos os oficiais da equipe do exército italiano para se juntar à legião sob Zaráczek. Menos de uma semana depois de chegar a Berlim, em 3 de novembro, escreveu a Fouché em Paris, instruindo-o a enviar o general polonês Tadeusz Kościuszko, o universalmente respeitado líder da insurreição nacional polonesa de 1794, com quaisquer outros poloneses que conseguisse encontrar em Paris para se juntar a ele na capital prussiana.
Em 17 de novembro, 2 dias antes de seu encontro com os delegados de Posan, Napoleão deu instruções para que se dissesse que ele tinha a intenção de recriar o Estado polonês. Talleyrand estava interessado na ideia e sondava a possibilidade de a Áustria desistir da província polonesa de Galícia em troca da mais rica província prussiana da Silésia. A essa altura, a Grande Armée marchava pela Polônia para encontrar com os russos que se aproximavam. Em 25 de novembro, Napoleão deixou Berlim para se juntar a eles. Mais tarde, em 27 de novembro, se dirigiu a Posan, iluminada em sua homenagem. Foi recebida como um salvador, e rapazes vieram da área rural nos arredores, esperando lutar por seu país sob o seu comando. Murat, que entrou em Varsóvia no dia seguinte, escreveu que nunca vi um espírito nacional tão forte. Os habitantes convidavam oficiais e seus homens para suas casas, oferecendo comida e bebida. Os poloneses estavam todos pedindo por armas, líderes e oficiais. Continuou. No dia seguinte, depois de conversar com alguns locais, escreveu dizendo estar convicto de que eles estavam prontos a se rebelar e lutar e que estavam preparados para aceitar qualquer governante que ele escolhesse. Murat pedia instruções sobre como agir. Napoleão respondeu de Posen que os poloneses eram superficiais e pouco confiáveis e disse a ele para não oferecer nada. Faça-os entenderem que não vim para pedir um trono para um dos meus, pois não me faltam tronos para dar à minha família. Alertou a Murat, que já estava sendo indicado pelas fofocas em Paris como o próximo rei da Polônia. Ele sempre foi vistoso na escolha de vestimentas, nunca se conformando às regras dos uniformes, preferindo se pavonear em calções justos de camurça, adornados com fitas, capa bordada e botas de bucaneiro de cano dobrado. Mas quando viu pela primeira vez as roupas tradicionais dos nobres poloneses, ele entrou num outro mundo de alfaiataria. Murat tinha um novo guarda-roupa na sua versão do modelo polonês, com túnicas de veludo e pele, mangas penduradas cortadas e um chapéu de pele numa variedade de cores. Ele tinha toda a majestade de um ator tentando atuar como rei. Comentou uma senhora polonesa, que admitiu que os poloneses o aceitariam como tal, caso isso significasse a independência. Napoleão queria manter suas opções abertas sobre como responder às grandes questões levantadas por sua vitória sobre a Prússia. Embora incentivasse os poloneses a se juntar às tropas, ao conversar com notáveis locais, ele fazia pouco mais do que pedir suprimentos para seu exército. Em 2 de dezembro, Napoleão esteve num baile oferecido por um nobre local para marcar o aniversário de sua coroação, apenas para comunicar aos presentes que deveriam estar de botas e esporas, e não vestindo meias e sapatos. Depois do baile, escreveu a Josefina, dizendo que a amava e sentia sua falta, que as noites sem ela eram longas e que, em breve, iria trazê-la para junto dele. Napoleão estava frustrado, pois havia planejado uma manobra arrebatadora destinada a destruir o exército russo, que agora estava na Polônia, sob o general Bennigsen. Ele havia enviado instruções detalhadas aos seus comandantes de tropas, mas, embora seu plano parecesse direto no mapa, estava se mostrando difícil de implementar, o que o fez perceber que precisava estar mais perto do teatro de operações. Em 16 de dezembro, Napoleão deixou Varsóvia, onde havia chegado a cavalo, tendo que abandonar sua carruagem por causa do estado das estradas.
Entrou na cidade à noite, de forma a evitar ter de se deparar com um comitê de recepção. Passou 4 dias fazendo preparativos para o que esperava ser uma batalha decisiva, e então saiu para assumir o comando das operações, cruzando os rios Vístula e Bug, para se juntar a seu exército em Nazielsk, no dia de Natal. A inteligência a respeito de onde estavam as forças russas era confusa, e enquanto Lannes, com 25.000 homens, atacou o que provou ser a principal força de Bennigsen, de 40.000 homens, perto de Pultusk, Napoleão marchava em direção a Golemin, onde Davout, Augereau, Ney e Murat batalhavam contra unidades russas. Quando percebeu o que estava acontecendo e reagiu para se juntar a Lannes, tudo havia acabado. Lannes vencera Bennigsen, que se retirou, mas persegui-lo estava fora de questão por causa das condições atrozes. Um degelo inesperado havia transformado as estradas em rios de lama. As condições eram tão ruins que carruagens de armas afundaram no lodo, arrastando juntos seus cavalos. Mesmo dobrando o número de animais, não era possível libertá-las. Afundados até a barriga na lama de um dia para o outro, os animais morreram sem que ninguém pudesse fazer nada. Soldados tiravam suas botas e as carregavam, mas não foram só as botas que a lama engoliu. De acordo com o oficial de artilharia, Louis Brun de Villeret, em um único regimento, 18 homens se afogaram nessa lama durante uma marcha noturna. Seus camaradas, incapazes de ajudá-los sem correr o mesmo risco. Caulaincourt reclamou de lama pelas orelhas. E o próprio Napoleão teve que passar a noite com apenas alguns tufos de palha entre ele e a lama em um velho celeiro. Todos os dias, regimentos se derretiam, lembraria o tenente Theodore de Ramigny. Para piorar as coisas, havia uma carência extrema de suprimentos. Nenhum comandante jamais deu tantas ordens para fornecer alimentos a seu exército como Napoleão, destacou um soldado de infantaria. E nenhuma ordem foi tão mal executada. Os poucos suprimentos que eles tinham também ficaram atolados, e a região pouco povoada e rural oferecia recursos parcos. Homens morreram de fome e exposição ao frio, e alguns se mataram de desespero. A lama da Polônia entrou para o folclore do exército francês, assim como a areia ardente do Egito. O método usual de Napoleão de se mover rapidamente e aproveitar oportunidades quando apareciam se mostrou inútil nessas condições, mas ele tinha também ficado para trás do exército e não podia coordenar as operações. É a partir desse momento, supostamente, que ele passa a se referir à sua guarda como grognard, por causa de suas reclamações sobre as condições e falta de comida. Eles aprenderam as palavras em polonês para pão, chleb, e para não há, nie ma. Sempre que Napoleão passava por tropas marchando, eles gritavam chleba, chleba. A que ele respondia, nie ma. Não estavam reclamando apenas da falta de comida. Era a primeira campanha na qual ele não estava constantemente no meio deles. Havia também críticas à sua condução das operações, e seu prestígio entre as fileiras foi prejudicado. De volta a Pultusk em 29 de dezembro, dada a impossibilidade de continuar lutando, Napoleão ordenou que seu exército invernasse. Em seu retorno a Varsóvia, em 1º de janeiro de 1807, ele declarou que, como não era possível lutar, todos deveriam se divertir. E ele certamente queria fazer isso. Em 31 de dezembro, ele soube que Eleonor de Laplagne
havia dado à luz um filho seu, prova de que ele não era, como Josefina sempre disse, infértil. Em suas cartas, não há mais menção de ela ir se juntar a ele. Ele passou janeiro inteiro em Varsóvia. Houve paradas, bailes e concertos. A sociedade polonesa festejou seus convidados franceses e muitas mulheres se entregaram a seus supostos libertadores com fervor patriótico. O tempo que passamos em Varsóvia foi mágico. Relembraria Savary. O major Bullard, da guarda de artilharia, relembraria até o fim de seus dias dos pares de lindos olhos e da alegria de deslizar pela cidade cintilante e cheia de neve num trenó. Napoleão era visto com respeito e, em alguns casos, com admiração genuína. Ele parecia ter uma aura, Notou a condessa Potocka, de 30 anos, estupefata pela sensação de poder que ele exalava. Mas se ele esperava aproveitar os privilégios de um conquistador, estava prestes a se desapontar. Num baile, ele viu a linda princesa Lubomirska e de manhã mandou um ajudante avisar que iria visitá-la naquela noite. Temendo por sua virtude, a princesa convocou suas carruagens e deixou o país. E quando chegou, Napoleão se viu, como os poloneses diziam, beijando a fechadura. mulher tola. E explodiu. Josefina, ainda em Mainz, estava ansiosa para se juntar a Napoleão em Varsóvia, mas ele a desanimou usando a distância e as estradas ruins como pretexto, e insistiu que ela voltasse a Paris e se divertisse, prometendo avisá-la quando fosse se juntar a ela. Sua carta de 18 de janeiro foi um pouco mais impaciente. Estou muito bem e te amo muito, mas se continuar a chorar, vou começar a pensar que você não tem coragem nem caráter. Acrescentou uma frase atrevida a respeito de beijar os seios dela, mas não era neles que Napoleão estava pensando. Na noite anterior, num baile oferecido por Talleyrand em um dos palácios de Varsóvia, Napoleão dançou com uma jovem que viu numa recepção 10 dias antes e estava encantado. O nome dela era Maria Walewska. Tinha 20 anos e era casada com um septuagenário, e apesar de não amar o marido, tinha princípios sólidos e acreditava na santidade do casamento. Seus 2 irmãos, ambos oficiais do exército francês, e vários outros patriotas poloneses que haviam notado o interesse de Napoleão a instigaram a pelo menos agradar o homem de quem o futuro de seu país dependia. Ela pareceu dar a ele alguma esperança, e no dia seguinte ele lhe enviou uma nota através de Duroc. Vi apenas você. Admirei apenas você. Desejei apenas você. Escreveu, exigindo uma resposta rápida para acalmar o ardor impaciente de N. Ela se recusou a ir com Duroc até o ardente Napoleão. Ele escreveu novamente. Eu a ofendi, madame? Tenho direito de esperar o contrário? Suas emoções esfriaram, enquanto as minhas cresceram. Pensamentos sobre você não me deixam dormir. Oh, dê um pouco de prazer, de alegria, a um pobre coração que está pronto para te adorar. Pode ser tão difícil de obter uma resposta? Você me deve 2. Ela realmente foi vê-lo no Castelo Real naquela noite, mas foi embora às 4 da manhã, sem se entregar a ele. Naquela manhã, ele escreveu a Josefina um bilhete irritado, ordenando que ela fosse contente, charmosa e feliz e deixasse de importuná-lo. A reticência de Walewska
era uma experiência nova para alguém acostumado à submissão. Em suas cartas curtas e ansiosas, Napoleão se colocava como um homem solitário, no auge da glória, cuja inquietação apenas ela poderia atenuar ao permitir que ele se jogasse aos seus pés. Ah, venha para mim, venha para mim. Todos os seus desejos serão realizados. Sua pátria será cara a mim, se você se apiedar de meu pobre coração. Ele a adulava, contando com seu patriotismo. Quanto mais ela resistia, mais amável era o tom de suas cartas, mais ele a seguia pelas recepções, assistindo a todos os seus movimentos, como um adolescente excitado e apaixonado. Ao mesmo tempo, seu tom proibindo Josefina de nem sequer pensar em ir se encontrar com ele, se tornou imperioso. Valesca concordou em recebê-lo de novo, e depois de gastar todos os argumentos que pôde e se deparar apenas com as lágrimas dela, ele parece tê-la estuprado. Napoleão havia criado um conselho de poloneses destacados, que servia como uma administração provisória, mas que era firmemente supervisionado por Talleyrand e Maret, e sua atuação se limitava a criar um exército polonês e a providenciar alimentos e cavalos para suas tropas. Ao mesmo tempo, ele determinou a criação de uma estrutura administrativa no modelo francês e até a introdução de seu Código Civil. Ele não iria assumir nenhum compromisso além disso, até que a situação militar ficasse mais clara. Napoleão deixou Varsóvia em 30 de janeiro, viajando para o norte via Pultusk, onde visitou o doente Lane, que lhe disse que o lugar não merecia a luta e que eles deveriam ir para casa, uma visão que encontrava eco em muitos membros de sua comitiva. 3 dias depois, ele assistiu a uma escaramuça entre as tropas de Soult e Bennigsen, que bateu em retirada, e em 4 de fevereiro, ele mesmo atacou Bennigsen em Allenstein, forçando-o a se retirar em direção ao norte, e no dia 7 de fevereiro, a abandonar a pequena cidade de Eylau. O clima havia mudado de novo. Estava nevando. As tropas não tinham pão desde que deixaram Varsóvia uma semana antes, e naquela noite, Napoleão sentou diante de uma fogueira de acampamento para assar batatas com seus granadeiros. Bennigsen contra-atacou pela manhã, e o que se seguiu foi uma batalha caótica na neblina, na qual o próprio Napoleão quase foi capturado. Ambos os lados lutaram com determinação, e apesar de Bennigsen ter se retirado e tido perdas maiores, dificilmente podia se contar como uma vitória francesa, e não havia dúvidas de que Napoleão não estivera totalmente no controle. A vitória foi minha, mas perdi muitos homens, escreveu a Josefina às 3 da manhã, depois da batalha. As perdas do inimigo, que foram maiores, não me consolam. Muitos dos seus melhores soldados haviam sido mortos, e as temperaturas abaixo de zero significavam que a maior parte dos feridos, que não podiam se mover, iria congelar e morrer durante a noite. A visão do campo de batalha no dia seguinte teve efeito desmoralizador nos sobreviventes. Os mortos estavam tão próximos uns dos outros que era difícil não pisar neles. O próprio Napoleão ficou horrorizado com a carnificina. Esse não é um aspecto bonito da guerra, escreveu para Josefina alguns dias depois. Sofre-se, e a alma é oprimida pela visão de tantas vítimas. O exército compartilhava de seus sentimentos, e os homens estavam ansiosos, sabendo que as perdas não podiam ser revertidas facilmente tão longe de casa.
O clima e a paisagem lúgubre os deixavam saudosos de casa, e o moral despencou quando eles mais uma vez invernaram em Osterod. Segundo alguns relatos, mais de 20.000 homens sofriam de disenteria. Como de costume, os boletins proclamaram uma vitória decisiva e minimizaram as perdas francesas, mas as cartas de maridos, irmãos e filhos espalharam ansiedade por Paris. Josefina expressou esse sentimento e desejou que ele voltasse para casa, entre outras coisas, porque os rumores do romance dele começavam a circular. Ele escreveu dizendo que não havia razão para a tristeza. Sei fazer outras coisas além de guerrear, mas o dever vem em primeiro lugar. Ele a repreendeu. A vida toda sacrifiquei tudo: tranquilidade, interesse, felicidade, em nome do meu destino. No dia 1º de abril, Napoleão se mudou para o castelo de Finckenstein, nas proximidades, onde Maria Walewska se juntou a ele. Ela foi entregue de noite por um de seus irmãos e, depois de ser levada a seus aposentos, ficou lá pelas próximas 6 semanas. Sua presença era supostamente um segredo e apenas o criado particular de Napoleão, Constant, e seu secretário Meneval tinham permissão para vê-la. Mas havia boatos sobre La Belle Polonaise, e a sociedade de Varsóvia sabia que ela estava lá. Mais tarde, ela admitiu a um amigo que seus escrúpulos haviam desaparecido, pois Napoleão a fez sentir como sua esposa. Inocente e descomplicada, era improvável que ela tivesse sido crítica ou ficado insatisfeita com suas proezas sexuais, e parecia ter se apaixonado por ele. Eles se comportavam como um casal, inclusive tomando café da manhã juntos na cama estofada de damasco vermelho. Ele achou o castelo muito bom e as inúmeras lareiras o agradavam, pois ele gostava de ver o fogo aceso quando levantava à noite. Ele estava com boa saúde, assegurou a Josefina, notando que o clima era frio, mas bom. Napoleão inspecionava as tropas quase todos os dias e ia cavalgar, e à noite jogava cartas. Sua posição estratégica não era boa. Napoleão tinha cerca de 70.000 homens em Osterod, mas muitos estavam doentes, o resto com fome e desanimado, e o número de deserções era alarmante. Ele enfrentava uma força russa em constante crescimento. A última fortaleza nas mãos dos prussianos, Danzig, caíra diante do general Lefebvre, que se tornou duque de Danzig, mas apesar de o exército prussiano ter sido quase desintegrado, muitos de seus oficiais estavam indo se juntar à Rússia. Em 26 de abril, Frederico Guilherme assinou a Convenção de Bartenstein com a Rússia, na qual ambas as potências se comprometiam a não assinar acordos de paz em separado. Às suas costas, Napoleão tinha a Áustria, que só estava parada por causa da presença do exército italiano sob Eugênio, na sua fronteira sul. Napoleão havia recentemente recebido informações de contatos entre o ministro espanhol Godoy e os britânicos a respeito da possibilidade de a Espanha se unir à coalizão antifrancesa. Em maio, Napoleão concluiu o Tratado de Finckenstein com a Pérsia, que esperava que fosse resultar em ação militar na fronteira sul russa. Ele também incentivava os turcos a se movimentarem, de forma a desviar a atenção das forças russas. Napoleão recebera um enviado turco em Finckenstein nesse espírito, mas a frota britânica havia navegado para os Dardanelos, e isso se fez acompanhar de uma invasão britânica do Egito para pressionar a corte otomana a fazer a paz com a Rússia e a expulsar o embaixador francês.
No começo de junho, Bennigsen atacou as tropas de Ney e, com algumas hábeis manobras, conseguiu semear confusão entre as demais tropas francesas. Napoleão se agrupou e seguiu Bennigsen, que acabou na pequena cidade de Friedland, na curva do rio Alle, onde, em 14 de junho, foi forçado a lutar. Sem espaço para manobras e sem possibilidade de recuar, quando duas das 3 pontes sobre o rio foram destruídas pela artilharia francesa, seu exército foi despedaçado, perdendo, segundo algumas estimativas, até metade de seu efetivo. Era o aniversário de Marengo e Napoleão usou isso, dizendo que a batalha havia sido tão decisiva quanto Marengo, Austerlitz e Jena. O Tsar, que estava próximo, não teve outra opção, além de requisitar um armistício. E Napoleão, ansioso para assegurar a paz e levar seu exército saudoso para casa, aceitou a oferta em 21 de junho. 3 dias depois, em seu quartel-general na pequena cidade de Tilsit, ele recebeu uma mensagem de Alexandre, afirmando que nos 2 últimos anos ele desejara uma aliança com a França, uma vez que apenas isso poderia garantir a paz e o bem-estar da Europa, e requisitando um encontro. Alexandre foi humilhado e perdeu um exército em Austerlitz e agora outro em Eylau e Friedland. Ele podia reunir mais homens, mas seus oficiais não estavam dispostos a fazer grande coisa com eles. Se ele batesse em retirada, atrairia os franceses para uma área tomada da Polônia havia somente 10 anos, na qual seus oponentes seriam bem-vindos e ele não. Ele estava sozinho, apoiando o destruído e ineficaz Frederico Guilherme, e se sentiu abandonado pelos seus aliados britânicos. O ouro britânico comprara nada além de sangue russo e constrangimento. Um pouco fantasista, ele acreditava que podia seduzir Napoleão. Napoleão, por sua vez, começou a refletir sobre a possibilidade de uma aliança com a Rússia, contra o Conselho de Talleyrand, que consistentemente pressionava por uma aliança estratégica com a Áustria. No dia em que lhe chegou a carta de Alexandre, Napoleão recebeu um relatório de seu embaixador em Viena, general Andreotti, afirmando que a Áustria era hostil e apenas esperava por uma chance de vingança. A outra informação que Napoleão recebeu naquele dia era sobre uma revolta do palácio em Constantinopla e dava conhecimento que o sultão Selim III, com quem ele estava negociando, havia sido deposto, o que significava que ele não podia esperar nenhum apoio contra a Rússia vindo de lá. Ele concordou com a oferta de Alexandre e o convidou para uma reunião no dia seguinte. Napoleão ordenou a seus sapadores que construíssem uma jangada com uma estrutura de tenda decorada com brasões e monogramas dos 2 monarcas e que a atracassem no meio do rio Nima. Quando Alexandre chegou com sua comitiva à margem oposta, foi levado à jangada, onde Napoleão o recebeu com um abraço, enquanto suas tropas, reunidas na margem oeste, comemoravam. Frederico Guilherme, que viera com Alexandre, permaneceu sentado em seu cavalo na margem leste, claramente deixado de lado. O simbolismo era a ordem do dia, e o lado showman de Napoleão tomou conta da cena. Minha querida, acabei de conhecer o imperador Alexandre. Napoleão escreveu a Josefina naquela noite. Estou bastante contente com ele. É um imperador muito bonito, bom e jovem, e mais inteligente do que normalmente se pensa. Está indo para Tilsit amanhã. Nas 2 semanas seguintes, Napoleão entreteve Alexandre no jantar,
fez suas tropas desfilarem para ele e manteve conversas privadas, algumas vezes noite adentro. Enquanto caminhavam de braços dados, Napoleão desempenhava o papel de grande conquistador, que apreciava as qualidades ocultas de um homem mais jovem e graciosamente o tratava como um igual, demonstrando confiança, enquanto discursava sobre questões importantes de Estado. Isso era um bálsamo para o jovem Tsar, um homem cheio de complexos, fraco e inseguro, desesperado para se colocar no papel de líder militar. Ele era inteligente o suficiente para apreciar o que Napoleão conquistou ao reconstruir o edifício e a sociedade políticos franceses, algo que sonhava fazer na Rússia. Apesar de parte dele resistir, fortemente apoiado por sua mãe e sua irmã Catarina, ele não conseguiu evitar de cair no encanto de Napoleão, que o tentava com a perspectiva de ser capaz de ter um papel nos assuntos do continente e até mesmo cumprir o sonho da monarquia russa de conquistar Constantinopla e de uma marcha conjunta sobre a Índia para expulsar os britânicos e estender seus próprios impérios. Isso era acompanhado por gestos tipicamente napoleônicos, como perguntas aos guardas russos desfilando diante dele sobre qual era o mais corajoso deles, e então dar ao escolhido a Legião de Honra. As tropas de ambos os lados confraternizavam, os guardas franceses convidando seus colegas russos para banquetes ao ar livre. Num nível superior, Murat se juntou ao irmão mais novo de Alexandre, Constantino, em orgias de bebedeiras e devassidão. Quando Murat apareceu com suas vestimentas polonesas, Napoleão mandou que ele voltasse para casa e se trocasse, dizendo que parecia um comediante. Mais decorosamente, paradas eram realizadas e uniformes inspecionados e comparados, e em uma ocasião, 2 batalhões franceses de infantaria apresentaram novos uniformes brancos, com os quais Napoleão pensava substituir os azuis em razão da falta de tintura azul causada pela perda das colônias nas Índias Ocidentais. Apesar de Alexandre o persuadir a se encontrar com o rei da Prússia e a admitir sua presença nas festividades, Napoleão continuava a tratá-lo como uma irrelevância. Até mesmo deixou de demonstrar interesse pela linda rainha Luísa quando ela foi defender a causa prussiana. Adotou um tom ao mesmo tempo conquistador e zombeteiro, prometendo fazer alguma coisa pela Prússia e então rompendo a promessa, reduzindo-a a lágrimas. Ele já havia preparado o texto de proclamação, destronando Frederico Guilherme, e apenas cedeu a pedido do Tsar. O resultado foi um tratado, assinado em 7 de julho de 1807, pelo qual a Rússia não perdeu nada além de seu protetorado nas Ilhas Jônicas e ganhou em troca um pequeno pedaço do território da Prússia, aparentemente um resultado milagroso depois de ter sido derrotada. Também comprometeu-se a se retirar dos principados de Danúbio, sobre os quais estava em conflito com os turcos, mas recebeu licença para capturar a Finlândia da Suécia como compensação. Além disso, a Rússia deveria trazer a Inglaterra para a mesa de negociação em 1º de novembro de 1807 e, caso isso se mostrasse impossível, se juntar à França como aliada contra ela. Em troca, a Rússia endossou todos os arranjos de Napoleão na Europa, que incluíam uma redução dramática da Prússia, cujas propriedades polonesas foram transformadas num grão-ducado de Varsóvia, comandado pelo rei da Saxônia, e a criação do reino de Westfália em grande parte das antigas províncias prussianas, com o irmão de Napoleão, Jérôme, como rei.
O tratado efetivamente negava os planos da Rússia para Constantinopla, excluía sua influência na Alemanha e deixava na forma de um grão-ducado de Varsóvia, um posto avançado em sua fronteira e um estado polonês embrionário que poderia um dia recuperar, ou pelo menos subverter, muitas das recentes conquistas da Rússia no Ocidente. O tratado humilhava a Prússia, cuja população foi reduzida de algo próximo a 10 milhões para menos de 5 milhões pela remoção de suas conquistas polonesas e de províncias absorvidas pelo Reino da Westfália. A Prússia foi obrigada a se juntar à guerra contra a Inglaterra e a pagar uma indenização incapacitante para a França e a permanecer sob a ocupação militar francesa até quando fosse necessário. Além disso, Dinamarca, Suécia e Portugal seriam chamados a fechar seus portos para os britânicos e a convocar seus diplomatas de Londres. Caso se recusassem, seriam considerados inimigos da França e da Rússia. Napoleão havia conseguido tudo o que queria, e agora não havia nenhum estado independente o bastante para agir como representante da Inglaterra no continente. Mas, ao comprometer seus aliados com a guerra comercial, forçou uma política impopular e, em alguns casos, suicida, e pôs sobre si a obrigação de garantir que nenhum porto em parte alguma da Europa permanecesse fora do seu controle.